Alô, família Palmeiras, até que enfim chegou, sábado, dia 29 de novembro, final da Copa Libertadores da América. Cara, a gente já acordou com a mente a milhão, pensamento no jogo, muita coisa aí pro dia de hoje. Se Deus quiser, será um dia muito especial. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, não perde tempo, deixa o seu joinha, dá aquela força pra nós. E agora a gente vai lá com a galera da ESPN ver aí tudo o que rola no mundo Palmeiras e principalmente a preparação do Palmeiras pro confronto de logo mais. Então, forte abraço, bora pro vídeo de hoje. Brasileiro da competição. Vamos lá, com a nossa equipe, Rogério Vogan, que vai narrar as emoções dessa partida, com o Gustavo Zupac. Conta tudo pra gente, Rogério! Tudo bem, Edu? Um abraço para você, para o Elton, para o fã de esporte que acompanha essa edição do Sport Center. Menos de 24 horas para a gente conhecer o primeiro tetra brasileiro da Libertadores da América. Cidade de Lima lotada, tomada por torcedores de Palmeiras e Flamengo, e a expectativa para o grande jogo que você vai acompanhar na ESPN. Gustavo Zupac, de um lado Felipe Luiz, que tem um início meteórico no Flamengo, e do outro lado Abel Ferreira, com 5 anos e pode beliscar mais uma Libertadores para a galeria deles, o Paqui. É isso, Vogão. Um abraço pro Edu, pro fã de esporte. A gente já tá vendo o estádio ficar pronto para essa grande final, que vai receber 2 técnicos que são personagens dessa final. Assim, o Palmeiras ele é muito autoral do Abel Ferreira nesses 5 anos. E o Felipe Luiz transformou o Flamengo, passou a extrair do Flamengo algo mais próximo do potencial que esse elenco tem, que outros técnicos não conseguiram, né? Então a história de cada um, o Abel já é o maior técnico da história do Palmeiras, o Felipe já é um cara emergente no futebol sul-americano. Esses 2 comandantes ajudam a contar a história de uma grande final. E o prazer que a gente teve hoje é de poder acompanhar os 2 aqui em entrevista coletiva hoje. É verdade. Inclusive o Vinícius Nicoletti traz pra gente agora dentro do Sport Center o dia do Palmeiras aqui em Lima. Diga lá, Nicoletti. Fala, Vogan, Zupac, abraço para vocês, abraço, Jean. Estamos aqui em frente ao estádio do Allianz Lima, onde o Palmeiras fez o último treinamento antes da decisão da Libertadores. O time está definido, sem grandes novidades, os 11 jogadores que o Abel Ferreira poupou no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. O Everton não participou do treinamento, também tem as baixas do Paulinho e dos Lucas Evangelista, as 3 baixas do Palmeiras para essa decisão da Libertadores. O Abel Ferreira deu entrevista coletiva e falou, Jean, que a novidade está no estilo de jogo do Palmeiras. O que você acha, onde o Abel pode surpreender o Flamengo nessa decisão? Pois é, Vinícius, acho que em relação à escalação não tem novidade, até porque o próprio Abel já tinha confirmado pra gente ontem que não haveria muito por que mudar aqueles 11 que ele acabou poupando, então foi o que a gente acabou vendo, vão ser esses 11 mesmo. Você trouxe até a informação de como esse time deve jogar, né, com o Rafael Veiga e o Alan fazendo parte de uma linha de campo junto com o Andreas Pereira e com os 2 alas, né, e o time jogando com 3 zagueiros, mas o que eu acho que talvez ele tenha preparado são ações específicas para determinados momentos do jogo, né, como aconteceu em 2021 e a gente viu tantas vezes, né, jogadores do Palmeiras se dizerem impressionados com aquilo que aconteceu, principalmente no primeiro gol do Palmeiras, o gol do Rafael Veiga naquela ocasião. Então acho que ele trabalhou jogadas específicas, não acredito em grandes revoluções do ponto de vista de um jogador de uma posição jogar numa posição completamente diferente, mas talvez ações ali durante o jogo que sejam diferentes do padrão que o Palmeiras apresentou durante a temporada. Maravilha, antes de confirmar o Palmeiras então, vamos ouvir o que falou o técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva já no estádio Monumental de Lima. Vamos acompanhar. Se me perguntavas a mim quando eu vinha há 5 anos atrás se ia estar 3 vezes a disputar a Libertadores, não, eu sei quão difícil é, não é coincidências, não pode ser 3 vezes, não é coincidência, é muito trabalho, muita preparação e não dá para ser coincidência em função daquilo que é a programação do calendário que foi feito nestes últimos meses, que teve que encavalitar os jogos e a preparação foi diferente das outras 2, não tem como. Nas outras 2 tivemos tempo para preparar, uma semana para preparar os jogos, tivemos que tomar decisões, fazer a nossa escolha, como te disse, portanto cada uma delas foi num contexto diferente. A única coincidência é o trabalho, o sacrifício, o esforço que tivemos que fazer para chegar até à final. Não podia estar mais orgulhoso e contente por aquilo que temos feito enquanto grupo, enquanto clube, e é isso que queremos fazer amanhã.
é aproveitar, desfrutar, mas mais que tudo fazer aquilo que sabemos, jogar e competir e jogar de primeiro ao último segundo para ganhar, é isso que nós queremos fazer amanhã. Tá aí o Abel Ferreira, Jean, e o Palmeiras com 3 zagueiros, 73 jogos na temporada, 11 vezes com 3 zagueiros, só 3 vezes com essa trinca de zaga, com o Gustavo Gomes, o Fux e o Murilo. Venceu a LDU, empatou com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Cerro Porteño na fase de grupos. É uma escalação nova. Você acha que pode ser diferente, pode ter dificuldade por essa escalação nova? O Andréas Pereira fazendo essa função do meio-campo. Como é que você imagina também a função do jogador tão importante para o Palmeiras? Pois é, eu acho que, assim, por mais que seja uma escalação não tão comum, a gente sabe que o Abel, ele, para um jogo como esse, ele certamente preparou e trabalhou muito. Então ele treinou muito, ainda que em partes, né, tudo que ele pretende fazer hoje. Eu acho que a gente vai ver o time realmente com 3 zagueiros, como você trouxe. O Fux não deve ser um volante, mas pode ter mudanças ali durante o jogo também, na maneira como ele vai atuar, num bote ou outro, enfim, a gente vai precisar esperar para ver o que o Abel pensou, o que o Abel preparou. Quanto ao Andréas, acho que a questão também é assim, é psicológica para ele, né? É um jogo muito grande para ele, é um jogo em que ele é indiscutivelmente um personagem especial pelo que aconteceu na final de 2021, quando ele falha, o Palmeiras acaba campeão também graças a uma falha dele, e agora ele tá do outro lado, tem jogado muito bem, e acho que a torcida palmeirense hoje tem confiança no Andréas Pereira, mas é um jogo para ele do ponto de vista psicológico diferente. Vamos ver como ele vai sair nessa função ali em frente da defesa do Palmeiras. Vamos então confirmar o time. Provável Palmeiras com Carlos Miguel, os 3 zagueiros, Fux, Gustavo Gomes e o Murilo. A defesa do Palmeiras, o meio-campo com o Kelvin do lado direito, Piquerez do lado esquerdo, Andréas Pereira, Alan e Rafael Veiga. Na frente, os 2 artilheiros do time na temporada, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse deve ser o Palmeiras para a decisão, a grande decisão da Libertadores nesse sábado, em busca do tetracampeonato. Abraço para vocês. Volto com você, Volgan, Zupac. É isso, Vinícius Nicoletti trouxe pra gente as informações do Palmeiras, o Everton participando na entrevista coletiva, mas quem vai jogar é o Carlos Miguel, né? O Everton veio como figura experiente, como um cara, como um dos líderes do elenco, ele foi o goleiro durante a maior parte da campanha, quem vai jogar é o Carlos Miguel. O que o Abel deixou aí nas entrelinhas é que os 11 que ele separou, a parte do jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, devem ser os 11 titulares. O que ele pode mexer é na função de algumas peças. O lado do Alan jogar, o lado do Andréas Pereira jogar, o papel do Bruno Fux na partida. Pelo que a gente pôde captar, pelo que deu para sentir das palavras do Abel, mais do que uma surpresa de nome, pode ter uma surpresa de posição, de função dentro de campo. E do lado do Flamengo, Pedro Henrique Torre acompanhou o dia do rubro-negro e traz pra gente as informações aqui no Sport Center. Diga lá, Pedro. Então, esse ano foi buscar jogadores consagrados. Danilo, Jorginho, o Saul, aqueles que já se desenvolveram grandes no Flamengo, como o Arrasca, como o Bruno Henrique, o próprio Alexandre que chegou. É um elenco com outro perfil. O Flamengo contratou jogadores prontos. O Palmeiras contratou jogadores com potencial de crescimento. Essa é uma vantagem que o Flamengo tem. Jogadores, até que o Abel falou sobre isso, mais cascudos para uma final deste tamanho amanhã aqui no Monumental. Perfeito, é isso, Edu, em busca da glória eterna. Quem será o campeão da Libertadores da América? Transmissão na ESPN, o nosso time completo. E aqui de Lima, do Estádio Monumental, voltamos com você e com Elton Serra. Grande abraço, Edu. Valeu, abração, amigos. Trabalho sensacional da nossa equipe. Muita gente por trás das câmeras também em Lima. Instagram, no YouTube, muita coisa legal. Você vai acompanhar a partir de 1 da tarde já no Disney Plus, o pré-jogo, às 2 da tarde aqui na ESPN. Muito bem, Elton, vamos dar uma olhada nos times prováveis? Vamos. Eu quero saber que desenho de jogo você imagina. A gente vai tirando as dúvidas, né? O Flamengo até fez um certo mistério se Pedro jogaria ou não. Então já é carta fora do baralho. Daqui a pouco a gente vê mais da entrevista exclusiva do Felipe Luiz. Então aí o Palmeiras deve de Carlos Miguel com os 3 zagueiros, Gomes, Fux, Murilo, Kelvin e Piquerez, Andréas Pereira seria o volante. Aí tem Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes, a dupla Flaco Roque. O meio-campo fica frágil assim, só com o Andréas de volante? Existe a possibilidade, obviamente, do Bruno Fux fazer essa função de primeiro volante, né? Jogar um pouco mais à frente do Murilo e do Gustavo Gomes. E na fase defensiva, o Fux
se tornar o terceiro zagueiro. É uma possibilidade. Eu acho que esses 3 vão jogar. A questão é a formação tática montada pelo Abel Ferreira. Eu tenho muitas dúvidas se o Kelvin vai ser titular. Porque ele pode colocar o Alan, né, fazendo essa função de Alan, né? Porque o Veiga, ele joga mais por dentro, né? Ele jogaria junto com o Bruno Fux e o Andrés Pereira. Bruno Fux baixando para ser terceiro zagueiro, o Veiga precisa ajudar na marcação. Por isso que eu acho que o Alan pode fazer essa função pela direita, o Piquerez ter liberdade pela esquerda. E que entraria no lugar do Kelvin, né? Com o Alan fazendo essa função. Aí poderia entrar mais um jogador, poderia ser um volante, né? Poderia ser o Aníbal Moreno, por exemplo, fazendo essa função. E aí você reforça mais o meio-campo. Eu acho que o Palmeiras pode usar dessa possibilidade. É um time que, para mim, tem esse desenho de jogo para tentar travar o jogo do Flamengo, fazer o time... E aí eu acho também, Edu, que pode vir um Aníbal Moreno ou um cara com característica parecida para acompanhar o Arrascaeta, porque o Bruno Fux não vai fazer essa função, o Rafael Veiga também não, e o Andrés Pereira não é o cara de marcação individual. Então, imagino que o Abel Ferreira pense em diminuir os espaços do Arrascaeta. Por isso, a possibilidade do Alan fazer a ala direita e entrar mais um meio-campista. Mas eu acho que é um Palmeiras que vai tentar primeiro travar o jogo do Flamengo e aí tentar acelerar com o Alan de um lado, o Piquerez do outro, e os 2 atacantes, principalmente, né? O Veiga pifando os 2, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque. Bom, rapaziada, bora lá então. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse jogo de hoje que, cara, acho que a semana foi um tanto quanto conturbada. Até falei um pouquinho sobre isso no vídeo de ontem, né? Envolveram várias camadas aí. Enfim, Palmeiras abriu mão do Campeonato Brasileiro. Isso acho que deixou não só eu, como muitos torcedores com o pé atrás. A gente sabe que tem a questão de resistência, desgaste físico e tal, mas à mesma proporção a gente sabe que todos os outros times enfrentam as mesmas dificuldades que o Palmeiras. Então a gente até compara com o Botafogo do ano passado, que na reta final do campeonato fez uma reta final extraordinária, impedindo até mesmo que o Palmeiras alcançasse o Botafogo. Então são diversas coisas para pensar com relação ao Campeonato Brasileiro, mas agora o foco total na Libertadores. Copa Libertadores da América, o campeonato mais importante, meus amigos, e, se Deus quiser, hoje sairemos tetra. Se tudo der certo, hoje será um dia muito especial, um dia que ficará marcado aí para a história do Palmeiras. Então, confesso que é até um misto de sentimentos, a gente não sabe realmente, né, como o Palmeiras deve entrar em campo. A gente tem uma escalação por cima, mas ainda existem algumas dúvidas. O Everton, por exemplo, né, como vocês já viram aí, pode ser que jogue. Ele deu uma entrevista ontem juntamente com o Abel Ferreira e disse que estava nas mãos de Abel Ferreira a decisão sobre ele entrar em campo ou não, né? Então a gente pode sim ter surpresas, embora o Abel de certa forma tenha deixado 11 jogadores de fora do confronto diante do Grêmio. Pode ser que não sejam esses 11, né, que entrem em campo. É claro que a maioria do time de fato vai ser aquele, né? É um time muito próximo do que nós estamos acostumados aí. Eu acredito que provavelmente Carlos Miguel deve ir no gol. Acredito que a dupla de zaga deve ser formada ali entre Gustavo Gomes e Murilo, né? Fica a dúvida ali na lateral direita, mas eu acredito que o Kelvin deve ser titular, até mesmo porque o Giai atuou diante do Grêmio, né? Piquerez na lateral esquerda, que já não vem atuando com desgaste físico há algumas rodadas, mas deve voltar para essa partida. Talvez as principais dúvidas, né, sejam no meio de campo, então bora pro ataque para confirmar. Que é Flaco Roque, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. E ali no meio de campo a gente tem algumas dúvidas, né? Será que ele vai com Aníbal Moreno de volante? Será que ele vai com Bruno Fux de volante? Né? A gente tem essa opção aí, assim como também na ponta esquerda uma dúvida aí com relação ao Felipe Anderson, com relação ao Sousa. No lado direito, Alan joga de titular. Será que o Veiga inicia como titular, né? Será que o Maurício recebe essa oportunidade? Então, assim, existem ainda algumas dúvidas com relação ao meio de campo do Palmeiras, mas o time deve ser muito próximo ao mesmo time que atuou nas últimas partidas aí. Bom, a gente espera somente que seja o time que ganhou da LDU de fato dentro de campo, né? Outro campeonato, mentalidade diferente. O Palmeiras é o melhor time da Libertadores, então, assim, eu entendo quando o Abel fala que não é a mesma coisa que o Campeonato Brasileiro, que nós estamos a 5 jogos sem ganhar. Agora, meus amigos, se você é supersticioso, eu vou mandar uma boa aqui para você. Em 2020, o Palmeiras chegou na final contra o Santos com 3 jogos sem ganhar e foi campeão. 2021,
4 jogos sem vitória e foi campeão. 2025, 5 jogos sem vitória. Meus amigos, se você acredita nisso, eu não sei o que você acredita. Eu não acredito, mas eu tô trazendo aqui um dado e uma informação para você. Agora, o grande foco é que o Palmeiras entre em campo realmente com um time com vontade de ganhar, cara. Eu acho que o que eu quero ver hoje é realmente um time com raça, um time com dedicação dentro de campo, né? Um time que realmente entrou em campo ali no confronto com a LDU e não o time que a gente viu nas últimas 5 rodadas, que era um time apático, né? Um time, enfim, que não tinha vontade. Agora eu vou deixar aqui 2 perguntas para vocês, eu quero ver você comentar aqui embaixo. A primeira delas, você acha que o Carlos Miguel ou o Everton deve ser titular? E a segunda pergunta para você, qual que é o placar de hoje? Para mim, meus amigos, prepara o coração, porque o placar de hoje vai ser de muitas emoções. Para mim é 2-2 e o Palmeiras campeão nos pênaltis. Quero ouvir aí os comentários de vocês. Valeu, família. Próximo vídeo, se Deus quiser, já seremos Tetra da América e a gente vai se falando.